Hoje, isso falar conosco, fique em pé, feche os olhos. Deus de toda a criação, cante com fé. Deus de toda a criação, Adorado entre os povos, grande é o teu poder, és perfeito em glória. Os céus revelam tua grandeza e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos sobre toda a terra. Vem inundar, nos envolver com tua presença. Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno. Tu és santo, Senhor. Tua glória enche o templo. E minha vida por inteiro se completa ao ver tua majestade. Ó Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, e nosso Rei, Senhor que está acima dos altos céus, o Deus que criou todas as coisas. Nós entramos, Senhor, em oração neste momento, e sempre com a consciência de que jamais o homem conseguiria chegar diante da tua presença pelos seus próprios méritos, pela sua força e inteligência. Chegamos diante do teu trono porque o Senhor Jesus morreu por nós, porque Ele derramou sangue para nos purificar, nos livrar do pecado da morte, porque o derramamento do sangue de Jesus tornou possível o nosso acesso direto à tua presença. Está escrito que quando Ele morreu, o véu do templo se rasgou, e a partir dali todos aqueles que creem e crendo no Senhor Jesus, invocam o teu nome, têm acesso direto à tua presença. E Ele que está sentado à tua direita, glorificado, cheio de poder, tornou-se o maior, o principal intercessor entre o Senhor e os homens. Queremos, Senhor, agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo por saber que o Senhor é Deus, agradecê-lo por saber que os teus ouvidos estão sempre prontos para ouvir. As tuas mãos, Senhor, estão sempre estendidas para salvar. Agradecê-lo pela força que o Senhor nos concede de estarmos aqui e iniciarmos mais um dia buscando a tua face,
buscando a tua presença. Não são poucas as pessoas que estão por este mundo prostradas, muitas dentro de hospitais, sem poder sequer sentar, muito menos se levantar. Muitas são as pessoas que estão, Senhor, dentro dos seus lares, absolutamente dominadas por uma depressão, pensando a todo momento em morrer, desejando ardentemente a morte, de tão depressivas, deprimidas que se encontram. Existem tantas pessoas que infelizmente estão por aí caídas, depois de passarem a noite se embriagando, fazendo uso de drogas. Existem tantas pessoas desesperadas, aflitas, invocando deuses de pau, de pedra, ídolos, objetos feitos pelas mãos dos homens, porque não sabem que há um único Deus, porque não sabem que só existe um Deus. E nós queremos, Senhor, agradecê-lo e lembrar do que está escrito, que o rico não deve se gloriar na sua riqueza, o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria. Mas se alguém quiser se gloriar, deve se gloriar em saber que tu és Deus, em conhecê-lo e saber que tu és Deus. Este é o motivo verdadeiro pelo qual o homem pode se gloriar, em conhecê-lo, saber que tu és Deus, saber que o Senhor é misericordioso e justo. Nós queremos agradecê-lo por estarmos aqui, por esta honra e privilégio que temos de poder te buscar, ouvir, Senhor, a tua voz, receber a instrução do teu Espírito, expressar a nossa fé, a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa crença em ti. Eu peço em nome de Jesus para que o Espírito Santo venha abençoar esta reunião, venha conduzi-la, dirigi-la. O Espírito Santo nos dê a instrução, Senhor, mais uma vez. E o Espírito Santo fale com aqueles que querem lhe ouvir. E o Espírito Santo revele Jesus ao coração daqueles que não conhecem. E o Espírito Santo levante aquelas pessoas que se encontram prostradas espiritualmente, caídas, abatidas, que, quem sabe, entraram aqui espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, quem sabe, prostradas por algum motivo, e o Espírito Santo possa vivificar aqueles que vêm com o espírito abatido, Senhor, e que a tua palavra se cumpra, porque está escrito que o Senhor habita no alto e no santo lugar, mas o Senhor também promete habitar junto ao contrito de coração para vivificá-lo. Então eu te peço, vivifica os abatidos, renova aqueles que têm posto em ti a esperança, Senhor, e venha abençoar cada pessoa que está aqui. E o Senhor possa, meu Deus, ser achado por aqueles que vieram te buscar de todo o coração. O Senhor não vê o exterior, o Senhor vê o coração. E o Senhor prometeu, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Dirige, abençoa, faça resplandecer a luz do teu rosto sobre todos nós, sobre este lugar. Que a luz do teu poder, Senhor, resplandeça, e as trevas sejam dissipadas, e os que de todo o coração
vieram te buscar sejam grandemente abençoados. Posso sair daqui com a certeza de que te encontraram, de que ouviram a tua voz, de que receberam forças, vida, capacidade espiritual para combater o bom combate. Que o Senhor seja glorificado. Nós te pedimos isso, Senhor, de todo o nosso coração, crendo que o Senhor está nos ouvindo e se faz presente em nosso meio. Tu disseste, Senhor Jesus, onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. Nós cremos que o Senhor se faz presente. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus. E os anjos, fecha os olhos e cante, prostram-se. Fecha os olhos e cante. E os anciões lançam e cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Com a fé. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Levante as mãos. Tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tudo é para ti. Tu és digno de tudo. Cante para Deus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tudo é para ti. Tua. Tua é a glória. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Podem se cantar essa canção. Quem tem Inário, página 35. A maioria já conhece essa canção, mas é muito bonita, porque ela tem tudo a ver com o que o Espírito Santo vai orientar. Tá bom? Vamos cantar. Página 35. De meu Jesus, senti que tu estás comigo. Poder ouvir a tua voz, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. E então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamado. Senhor, eu ouço o teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Sempre ouço a tua voz e sempre ouço a tua voz.
tão linda, tão cheia de amor que diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Como é importante, meu Jesus, como é importante, meu Jesus, sente que tu estás comigo. Cante, poder ouvir a tua voz, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia. E então tu verás o meu poder. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, por favor. Logo após o livro de Crônicas tem o livro de Esdras, em seguida o livro de Neemias, capítulo 2. Neemias capítulo 2. Eu gostaria de continuar a orientação. Encontraram? Sim ou não? Olhe um pouquinho para mim, para você compreender. Depois a gente lê. Eu queria continuar uma orientação simples que nós iniciamos aqui na quarta-feira. Na sexta-feira, dia 7 de setembro agora, nós iniciamos essa campanha de oração e jejum. As igrejas aqui no Brasil, na Índia, na África, pastores, obreiros, membros, enfim. Uma campanha que vai durar 4 meses, baseado no que aconteceu com Neemias. Porque Neemias, o próprio Deus colocou dentro do coração de Neemias o objetivo de ir para Jerusalém para reconstruir não só os muros da cidade, que estava destruído porque a cidade havia sido invadida, mas mais do que isso, era preciso reconstruir, levantar os judeus espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, em todos os sentidos. Os judeus que ficaram em Jerusalém, que conseguiram escapar do exílio, eles estavam no fundo do poço. E Neemias estava lá na Babilônia, servindo junto ao rei. Ele era copeiro do rei. E Deus não foi Neemias. Deus é quem colocou no coração dele aqueles objetivos para que ele pudesse ir a Jerusalém.
E para que aquilo acontecesse, vários milagres teriam que acontecer. Aquilo não seria possível pela força humana, pelo braço humano, mas vários milagres teriam que acontecer para que aquilo fosse possível. Então, orando de madrugada na semana passada, retrasada, se eu não me engano, Deus deu essa direção para que nós iniciássemos uma campanha de jejum e oração baseado em Neemias. E nós começamos essa campanha na sexta-feira, dia 7, vamos 4 meses até janeiro, todos os dias, para quem não sabe, 10 minutos de oração para esse objetivo, para que Deus abra as portas em todos os aspectos. E o jejum será feito toda sexta-feira, especificamente para esse objetivo, nós estaremos jejuando, e vamos assim até o mês de janeiro. Quem não sabia e quiser participar, então comece o seu jejum na sexta-feira agora, e faça um jejum a mais do que os outros que já iniciaram no dia 7. As orações 10 minutos, terminando a reunião. Eu não sei se ainda tem, se tiver, os obreiros vão fornecer para você que quiser participar essa folha, numa parte, a instrução e o motivo pelo qual nós estamos fazendo isso. E por outro lado da folha, no outro lado, uma espécie de calendário para que você possa marcar o seu jejum e não quebrar, tá certo? Ora, 2 coisas importantes nós precisamos aprender. O fato de Deus colocar alguma coisa no nosso coração, no coração do cristão, não significa dizer que o cristão não terá que lutar para alcançar aquilo. E não significa que porque Deus colocou alguma coisa no coração, nós não iremos enfrentar oposição espiritual em relação ao diabo e os demônios, e oposição física, muitas das vezes pessoas. O diabo e os demônios são seres espirituais, vieram matar, roubar e destruir. Eles podem trabalhar, evidentemente, sem a dependência do ser humano, mas na sua maioria das vezes, os demônios utilizam pessoas para tentar se opor àqueles que são de Deus e aos objetivos de Deus. Não é à toa que Israel, desde quando Deus levantou Israel como o povo escolhido, o primeiro povo escolhido, este povo enfrenta inimigos, e enfrenta até os dias de hoje, e vai continuar enfrentando, porque o diabo evidentemente trabalha para se opor. Então vamos ler aqui primeiro Neemias 2, versículo 11, para falarmos sobre a primeira orientação. Neemias chegou em Jerusalém depois de ter alcançado grandes milagres. As portas se abriram, o rei autorizou, concordou, lhe forneceu uma autorização para passar em vários territórios, madeira, enfim, uma série de coisas. Agora ele chegou em Jerusalém. Versículo 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. Amém? Então a primeira coisa, olhe para mim por favor.
é que ficou claro que ir a Jerusalém, reconstruir os muros, levantar a vida dos judeus, não foi uma coisa que partiu de Neemias simplesmente. Ele deixou claro que quem havia colocado aquilo no coração dele foi Deus. Foi Deus. Por isso está escrito: não declarei a ninguém o que Deus pusera no meu coração para fazer em Jerusalém. Todos aqueles objetivos foi colocado pelo próprio Deus. Então Deus, ele muitas vezes, e à medida que uma pessoa se volta para ele, à medida que uma pessoa vai adquirindo comunhão com ele, à medida que a pessoa se lança nas mãos de Deus, o que Deus faz? Ele vai colocando no coração dela, não é o coração físico, o que bombeia o sangue para o corpo, é o coração espiritual, o centro das emoções, do intelecto, da vontade própria. Lá no coração espiritual, Deus vai colocando objetivos, Deus vai colocando sonhos, Deus vai colocando propósitos. Quando Deus coloca objetivos, propósitos, sonhos, planos dentro do coração de uma pessoa, significa que Ele quer que aquilo se cumpra. Por isso Ele não coloca objetivo nenhum no coração de ninguém por colocar. É só você ver a Bíblia, é só você ver os testemunhos na Bíblia, é só você ver o que Ele fez através de tantas pessoas. Ele coloca objetivos, sonhos, propósitos no coração de uma pessoa porque Ele quer que aquilo se cumpra. No entanto, não significa dizer que aquela pessoa não terá que lutar. Não significa que porque Deus colocou no coração um objetivo, então agora eu vou cruzar os braços. Eu não preciso orar por isso, eu não preciso jejuar por isso, eu não preciso levantar de madrugada por isso, eu não preciso tomar atitudes por isso. Muitos cristãos, às vezes sinceros na sua vida com Deus, e Deus coloca dentro deles objetivos, sonhos, propósitos, planos, objetivos, que Ele, Deus, quer que aquilo se cumpra, se concretize. Mas erradamente, muitos cristãos o que fazem? Eles pensam: eu não preciso lutar. Quem colocou essas coisas no meu coração foi Deus. Então, se Deus colocou, Ele quer fazer, até aí está certo. Mas o problema é que muitos pensam: Deus colocou, Ele quer fazer, mas eu não precisarei lutar. Esse é o grande problema. Eu não precisarei batalhar para isso. E o que eles fazem? Eles se acomodam e eles ficam vivendo na expectativa de que aqueles planos, sonhos, objetivos, propósitos vão se cumprir automaticamente, porque quem colocou no coração foi Deus. E isso é um grande erro. Neemias perguntou para alguns judeus que passaram lá na cidade onde ele vivia: como é que estão os judeus, os nossos irmãos que escaparam do exílio? E eles disseram: eles estão em grande miséria e desprezo. Em outras palavras, estão no fundo do poço. Neemias então, diz a Bíblia, chorou, se lamentou. Em seguida, ele orou. E Deus então colocou dentro dele aqueles objetivos. No entanto, por 4 meses, Neemias lutou em oração, jejuou, oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum, para que depois de meses as situações
começassem a se concretizar, as portas fossem abertas, para que ele pudesse ir lutar ou buscar a concretização daqueles objetivos. Não é diferente comigo, não é diferente com você, não é diferente com cristão nenhum. Não é porque Deus colocou uma coisa importante no coração, quer fazer. Então agora o que eu vou fazer é ficar esperando que aconteça automaticamente, que tudo se cumpra automaticamente. Essas pessoas, elas não verão aqueles objetivos se concretizarem em suas vidas, porque Deus coloca os objetivos, mas Ele não nos isenta de termos que lutar. Ele não diz, olha, vocês não precisam lutar, porque eu coloquei no coração e eu quero fazer. Não. Vai ter que existir da parte daquela pessoa, daquele cristão, uma batalha. Eu vou orar por isso, eu vou jejuar por isso. Se eu precisar tomar atitudes, e atitudes que cabe a mim tomar, então eu tenho que tomar as atitudes. Eu tenho que tomar as atitudes, porque se eu não tomar as atitudes que cabe a mim tomar, tão pouco aquilo vai se cumprir, aquilo vai se concretizar. As pessoas, muitos cristãos, eles se frustram muitas das vezes, porque Deus coloca alguma coisa no coração deles, mas eles não veem aquilo se concretizar, porque muitos pensam que automaticamente vai acontecer, que Deus não vai requerer da parte deles nenhuma luta, e eles ficam dizendo muitas das vezes, se Deus colocou, foi Deus quem colocou, é porque Ele quer fazer. Então, se Ele quer fazer, a única coisa que eu tenho que fazer é esperar. E quem disse isso? Quem disse isso? Quem é que falou isso? Isso não funciona assim. As coisas não funcionam assim. A igreja vai completar 15 anos. Evidentemente, muitos desafios pela frente. Mas nós temos o privilégio de estar pregando o Evangelho corretamente. O trabalho é sincero, é honesto. Deus e o diabo sabem disso. Deus e o diabo sabem disso. Vamos em frente. Nós temos alcançado almas lá na África, almas lá na Índia. Nós estamos alcançando pessoas para Deus. Deus colocou no coração o desejo de iniciar a igreja. Eu garanto para você que não foi coisa minha, porque eu saí da outra denominação por causa da sujeira, da corrupção. Eu falei, eu estou fora, eu não vou me corromper. Isso aí. A minha ideia, e era 1000 vezes mais fácil, e era o que estava em mente, eu vou, a partir de agora, procurar uma igreja, não importa se é pequena, grande, não importa, eu só quero chegar numa igreja onde esteja pregando o Evangelho corretamente. Eu fico ali de membro com a família, eu vou trabalhar, eu vou voltar para a minha vida secular, e eu comecei a me direcionar para isso. Ia sem condição nenhuma, dinheiro nenhum, eu ia começar um negócio, inclusive com algumas pessoas da família, já estava tudo encaminhado. Mas eu fui orando, porque eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu fui perdendo a minha paz. Eu falei, alguma coisa, a paz é um juiz. Então eu vou orar, Deus, o que o Senhor me direcionar eu faço. Todas as noites, a gente estava morando provisoriamente num lugar onde havia praia, a gente ia para orar toda noite. Toda noite ia orar. O que o Senhor me direcionar, eu faço. Se o Senhor quiser que eu vá para a direita, eu vou. Se o Senhor quiser que eu vá para a esquerda. E à medida que orando, Deus foi mostrando, não é isso. Você tem que continuar no altar, direto no altar. E eu tive certeza disso.
inicie a igreja, eu quero que você inicie uma igreja, enfim. Então, cancelei tudo que já estava praticamente acertado, tudo. E disse: eu não vou por esse caminho, eu não vou. E o que nós tivemos que fazer? Lutar. Oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum, para que aquilo que Deus pôs no coração se tornasse possível, aonde quer que a gente comece. Eu estava em Araruama, uma cidade a 2 horas do Rio de Janeiro, uma cidade turística, enfim, Deus falou: não é aqui. E começamos a lutar para conseguir um lugar. Andávamos horas e horas a pé, oração daqui, oração dali, até que exatamente no dia 7 de setembro, um homem que tinha um prédio que eu tinha visto, um homem rico, não alugava aquele prédio para ninguém, para ele podia ficar lá caindo nos pedaços, ele não queria alugar para ninguém, um homem difícil de lidar, e ele vivia mais em Santos do que no Rio de Janeiro. Eu telefonei para ele, marcamos um encontro no dia 7 de setembro, exatamente no dia 7 de setembro. Eu fui para o Rio de Janeiro, expliquei para ele a minha história abertamente. Eu era pastor numa igreja que se corrompeu, virou um lamaçal, uma sujeira total, uma podridão total, e eu não vou perder minha salvação, nem colocar da família em risco, e eu virei as costas para tudo lá. Saí de lá pela frente, não saí de lá escondido, não. E saí de lá e falei com os líderes por que eu estava saindo de lá, face a face, olho no olho, como se diz. Não fico porque eu não vou fazer um trabalho sujo, não concordo com o que está acontecendo, não renunciei tudo para trabalhar, para tirar dinheiro de ninguém, isso aqui não é evangelho, eu estou fora. Lutaram, reclamaram, disseram que não, que eu tinha que ficar, que estava lá muitos anos, não sei o que. Eu falei: não adianta, eu não fico. E não olhei para nada. Onde vou viver, onde vou morar, o que vai ser, nem isso, nem me passou pela cabeça, eu só queria tomar a decisão certa. E o homem falou: eu alugo. Está 8 anos, 7 anos fechado, eu alugo. E nós começamos a agir. Dinheiro nenhum. Vendíamos o que tinha de pessoal, roupa, gravata, terno, saía para vender ali, vender aqui, nenhum problema, não me envergonho disso. E conseguimos uma quantia para o primeiro aluguel. E começamos a igreja sem cadeira, sem microfone, sem nada, nem lugar para sentar não tinha, não tem cadeira, não tem dinheiro, não tem cadeira, o que a gente tem é pôr aluguel aqui e vamos em frente. E perseguições e difamações começaram a vir, tudo que você imagina. Deus colocou no coração, mas não quer dizer que agora eu vou ficar de braços cruzados, não. Existem partes, atitudes que dependem de nós. Nós é que vamos ter que tomar aquelas atitudes. Existem coisas que só Deus vai fazer. Então, o que Deus vai fazer, eu não posso fazer, ninguém pode fazer, eu vou orar para Ele fazer. E pronto. E aí a igreja começamos a trabalhar, debaixo de tudo que é difamação que você imagina. Não é à toa que eu coloquei lá o meu nome completo, o que quase ninguém faz. Você vai lá no Facebook, está lá, Bispo Newton Alves Miranda, completo. Por quê? Porque foi tanta difamação em cima, que tem gente que, onde eu trabalhei, pensava que eu tinha traído a esposa, arrumado amante, largado a família. Eu falei: então agora as pessoas têm que ver que não aconteceu nada disso, graças a Deus. Nada disso. Saí para honrar a Deus e resguardar a minha salvação e também a dos outros. Então, eu estou dando um exemplo do que vivemos. Então, você que está aqui, você diz: Deus colocou algo no meu coração,
objetivos, planos, propósitos, sonhos. Muito bem, foi Ele que colocou? Foi. Ele quer que aquilo se cumpra. Ele colocou e Ele quer fazer. Agora, você, nós, sem exceção, nós vamos ter que lutar por aquilo. Oração, jejum, perseverança, fidelidade a Deus. E o que cabe a você fazer? O que cabe a você fazer? Você tem que fazer. Eu viajava de Araruama para o Rio de Janeiro, 2 horas de ônibus. Agora eu tenho que achar um lugar. Um sol de rachar no Rio de Janeiro. Andar a pé. Horas e horas andando a pé, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai aqui, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Quem ia procurar o prédio? Deus? Não, ele não ia procurar. Ele podia, como fez, me direcionar para um lugar, e me direcionou. Mas quem tinha que andar, eu tinha que andar. Assim é que o cristão vai conseguir ver se concretizar na vida os objetivos que Deus colocou no coração dele. Eu não gosto de orar. Eu não tenho paciência para orar. Eu não tenho paciência para sentar e falar com Deus isso. Minha vida é muito corrida. Eu tenho que fazer muitas coisas na vida. Eu não gosto de jejuar, porque, sabe, eu não gosto muito de jejuar. Eu tenho uma preguiça tremenda para pelo menos algumas vezes me levantar de madrugada para falar com Deus, para fazer um sacrifício a mais, de quebrar o sono, renunciar um pouquinho o sono, eu vou lá falar com Deus. Eu tenho muita preguiça para tomar atitudes na vida. Paciência. Vai ser, sem dúvida, um cristão cheio de objetivos no coração, mas nenhuma conquista, ou quase nenhuma. Por quê? Porque Deus coloca no coração, mas nós temos que lutar por ele. Nós temos que lutar por aquilo que Deus prometeu. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa importante: o fato de Deus colocar no coração alguma coisa não significa que nós não iremos enfrentar oposição. Nós não vamos enfrentar oposição. Nós vamos enfrentar oposição. O diabo vai se levantar e muitas das vezes vai usar as pessoas. Se o cristão for aquele cristão fraco, qualquer palavrinha de derrota ele se abate. Qualquer palavrinha de desprezo, qualquer palavrinha de dúvida, qualquer obstáculozinho que vem na frente dele, ele desmorona. Não tem como alcançar muita coisa, porque Deus coloca objetivos no coração. Nós temos que lutar, mas Ele não vai impedir que a gente enfrente oposição. Ele não vai impedir. Ele não vai impedir que o diabo e os demônios se levantem. Ele poderia, se quisesse. Ele é Deus, Ele é soberano, mas normalmente Ele não faz. Ele permite que aqueles que pertencem a Ele enfrentem oposição, mesmo quando estamos buscando um objetivo que Ele mesmo colocou no coração. Então vamos ler aqui Neemias, capítulo 4, versículo 8. Os inimigos que não queriam uma reconstrução, não queriam que nada daquilo acontecesse, se levantaram. E se levantaram não por força deles, se levantaram pela força do diabo, dos demônios. Capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro
E todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalat, Tobias, os arábios, os amonitas, as doditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo o quê? Irados. Amém? Olhe para mim, por favor, depois a gente lê o restante. Então, o Satanás é um só, não tem dois Satanás, três, Satanás é um só. Ele comanda todo o exército maligno. São bilhões, milhões e milhões e milhões e milhões de demônios que atuam na atmosfera, que atuam neste mundo, fora os que estão no inferno e que lá estão. Esses demônios estão subordinados ao diabo. Eles lutam contra a igreja de Jesus nesse mundo. Eles lutam contra a igreja de Jesus. Haverá uma guerra constante, permanente entre o diabo e a igreja de Jesus. Eu faço parte dessa igreja de Jesus. Não estou falando denominação, igreja de Jesus. Eu faço parte do corpo de Jesus nesse mundo. Muito bem. Você tem que lutar, acima de tudo, pela sua salvação, objetivo maior. Você não pode querer almejar algo acima da salvação. Salvação, primeiro lugar, objetivo mais importante. Muito bem. Mas enquanto eu estou aqui neste mundo, enquanto estamos aqui neste mundo, Deus quer nos abençoar. E abençoar pessoas, circunstâncias e lugares através de nós. Ele tanto quer nos abençoar, como Ele quer abençoar circunstâncias, pessoas e lugares através de nós. Muitas vezes Ele põe objetivos no nosso coração. Não foi nós que arrumamos aqueles objetivos. Foi Deus que colocou. Eu tenho que lutar. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que tomar atitudes. Quando Deus mostrar que eu tenho que tomar atitudes, eu tenho que tomar atitudes. Agora, eu vou enfrentar oposição. Eu vou enfrentar uma oposição espiritual em relação ao diabo e os demônios. E eu vou enfrentar, muitas das vezes, oposição física. Porque eu não sou inimigo das pessoas. Mas o diabo vai trabalhar para levantar pessoas para se opor. Foi o que Neemias viveu. Neemias foi para lá, aqueles Sambalat, Tobias e Gesem eram os três piores. Eles estavam no meio dos judeus. Eles não eram judeus, mas eles estavam no meio dos judeus. O diabo os escolheu para se opor e liderar uma oposição contra Neemias e o povo judeu. Quando eles souberam dos objetivos de Neemias naquele lugar, eles logo começaram a se levantar, e começaram a se levantar, e começaram a se levantar, e foram se levantando daqui, se levantando dali. O que Neemias teve que fazer? Enfrentar a oposição espiritual, oração, seus clamores, sua oração, sua fidelidade a Deus, suas atitudes, e enfrentar a oposição física. Muitas das vezes dentro da própria casa do cristão, ali o diabo levanta os inimigos. Ali ele levanta os inimigos. Ele levanta inimigos, pessoas que normalmente conseguem influenciar, têm mais acesso à pessoa. Por isso que muitas das vezes a guerra começa dentro de casa. Às vezes a esposa vem e se converte, e ela entende: eu preciso lutar pela salvação da minha família, da minha salvação e da minha família. Deus colocou aquilo dentro dela. Às vezes o inimigo número um se torna o marido. Aquele marido agora, porque ela está buscando a Deus, ele se transforma. Ele faz de tudo para que ela desanime na fé. Ele vem com palavras de derrota, ele vem com palavras
de fracasso, ele critica a fé que ela está vivendo. Ora, ela tem que entender. Ora, a minha luta não é contra o meu marido, contra o diabo e os demônios, mas o diabo escolheu o meu marido para se opor a mim. Ela tem que ter firmeza. Se ela ficar se deixando levar por sentimentos e emoções, a primeira palavra que ele traz, inspirada pelo diabo, vai jogá-la no chão. Para que você foi para a igreja? Veio à igreja, assistiu a reunião, se sentiu muito bem, saiu daqui em paz, saiu daqui muito bem. Pisou os pés dentro de casa, o marido vem, usado pelo diabo, e diz: e aí? Você foi na igreja? Uma besteira, não adianta nada. Não adianta você orar por mim, não adianta você orar pelos filhos, não adianta você orar. Eu não vou largar essa bebida, eu não vou largar esse cigarro, eu não vou largar os meus ídolos, eu não vou sair dessa vida que eu vivo. Você está indo à toa. Ela tem que ter capacidade para se manter firme e confrontar aquela batalha espiritual que ela está enfrentando. Se ela amolece, enfraquece, se abate, fica com coisinha de sentimento: não esperava isso do meu marido, logo ele, eu pensei que ele ia me apoiar, me ajudar a fazer acontecer. O que acontece? Vai fracassar, não vai ter força. Às vezes acontece o contrário. Às vezes o homem vem buscar Deus, o homem quer se firmar com Deus, o homem quer seguir a Deus, e ele tem objetivos com Deus. Às vezes o diabo usa a esposa dele. A esposa dele diz: para que você está indo para a igreja? Esse negócio de buscar Deus é coisa de homem fraco. Buscar Deus é coisa de homem covarde. Buscar Deus é coisa de homem fraquinho. O diabo vai dar a ela inspirações para tentar confrontá-lo e desanimá-lo. Ela vai enfrentar oposição, às vezes filhos, às vezes pais, às vezes lá no trabalho. Você tem que saber enfrentar as oposições, você tem que saber ser firme. Eu já disse aqui algumas vezes, eu saí da denominação. Me perguntaram, era um chamado Romualdo, era o líder do Brasil, e eu já tinha falado com vários bispos lá em Recife, porque me transferiram, botaram numa catedral para ver se mudava a minha cabeça e eu mudava a minha ideia de sair, porque já sabiam que eu ia sair, eu já queria sair, eu já tinha dito que eu ia sair. Me transferiram, me botaram numa catedral, não sei o que, mas eu falei: não, eu vou sair. E já tinha dito para vários bispos por que eu estava saindo, toda a sujeira que eu estava vendo naquele lugar. Então tá bom, você vem em São Paulo. Eu falei: eu vou não, eu faço questão de ir. Eu não vou sair pelas portas dos fundos, eu não fiz nada de errado, eu faço questão. Fui lá na João Dias, ele veio me recebê-lo com outro bispo. Pô, o que houve? O que houve? Eu falei: estou saindo, eu não vou trabalhar por dinheiro, eu não vou fazer sujeira, eu não sou mercenário, eu não sou pilantra, eu não sou isso, eu não sou aquilo. O que querem fazer aqui, o que está fazendo aqui, o que virou isso aqui, é isso, eu estou fora. Não, ficou meio aborrecido, tentou mudar minha cabeça. O que você vai fazer? Eu falei: o que Deus me direcionar. Saí. Aí chegaram em algumas reuniões, ele, pelo menos foi o que me disseram, ele chegou numa reunião com muitos bispos: pastor, o Newton não está no nosso meio mais não está com a gente mais não, e calou, tudo bem, caladinho. Mas no estado onde eu estava dirigindo, o outro, quando souberam, parece até a historinha aqui, quando souberam, aí quando eu consegui um lugar para iniciar a igreja, um lugar, era um prédio sem reboco, cimentado, um monte de madeira velha pela frente, primeiro, segundo andar, terceiro andar, se eu não me engano, a igreja tinha que subir 2 escadas para chegar lá no salão. Tinha aparência nenhuma, um lugar aparentemente abandonado.
Mas quando souberam, a notícia voou, né? Ah, vai começar uma igreja no Rio. Está começando uma igreja no Rio, aí pronto. Aí espalhou difamação. Que eu tinha 3 amantes num lugar, que eu tinha 2 no outro, que eu não sei o quê, que eu larguei família, que eu tinha ido embora, que eu abandonei a família, aí espalhou. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu não fiquei chorando. Falei, melhor resposta é continuar com Deus e fazer a vontade de Deus. Perseguições, difamações para tudo que é lado. Mas eu não ficava choramingando, acho que eu vou desistir, acho que eu não vou fazer isso não. Não. Depois que nós inauguramos a igreja, eu não esqueço disso. Aí pela fé, 2 horas de viagem, teve um dia que choveu tanto, chegamos quase que alagado na reunião. Eu falei, eu preciso comprar um carro, nem que seja velho, porque eu tenho que sair de lá para cá, não posso depender de ônibus. Eu quase cheguei 1 hora depois na reunião. Um carro velho, um empréstimo no banco, não tenho vergonha nenhuma, eu tinha uma conta lá, eu falei, você fazer um empréstimo aí, eu preciso de um carro que o pessoal botava pedido do carro chamado, eles diziam o carro do Batman. Não tem problema o carro do Batman, é um carro do Batman, grandão, velhão, do Batman ele não tinha nada a ver. Um dia, amando desse pessoal, eu entrei na rua perto da igreja, vários policiais, se é que eram policiais, né? Disseram que eram policiais à paisano, puxaram a arma, pararam o carro. A igreja tinha 15 dias, parece, que tinha sido aberta. Eu estava dirigindo sozinho. Aí eu desci do carro, 3 ou 4 no rádio. Eu só escutei, quando eu passei na esquina, eu escutei um cara falando no rádio, porque uma curvinha, o cara falou com o outro no rádio assim, ó, tá chegando. Aí eu achei meio estranho, na outra esquina já 3 ou 4 que diziam ser policiais. Me pararam, desce. Eu falei, o que houve? Está aqui meus documentos. Inclusive sou pastor. Não, sai do carro, se afasta do carro. Só que eles queriam entrar no carro. E aí eu estava perto já da casa onde minhas irmãs estavam. Eles estavam no portão. Aí o que eu fiz? Eu chamei todos eles, vem cá. Eu falei, aí no carro vocês não entram. Eu não tenho nada, se o senhor entrar no carro eu entro junto. Eu não tenho dúvida que eles queriam enfiar um pouquinho de drogas dentro do carro, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu falei, se o senhor entrar no carro eu entro junto. Aí eu falei, ó, vem cá todo mundo. Vieram irmã, família, um monte de gente. Aí eles ficaram meio desorientados. Ah, foi um engano. Não foi engano nenhum, era uma armação. Aí tudo bem, passou, difamação dali, de lá, e a gente trabalhando. Aí vem um homem com um cartãozinho de uma rádio no fundo do quintal da casa dele. Era uma rádio, não era pirata, comunitária legalizada. Uma rádio comunitária pega só no bairro ali, a limitação pequena. Pastor, o senhor quer pôr um programa lá? O senhor abriu a igreja? Eu falei, eu quero. Vamos em frente. Quando começaram a ouvir o programa, pronto. Daqui a pouco começou a chegar uns carrões de luxo, uns caras descendo de terno, esperaram eu sair da rádio. Era esse pessoal. A gente oferece aí um dinheirão, tira ele do programa, tira ele da rádio. E o homem, dono da rádio, era da Assembleia de Deus, era um cristão fiel. Ele falou, como é que é? Não, a gente paga o que o senhor quiser, mas tira ele daqui, desse programa. E o homem mandou um pé nas costas. Eu, de jeito nenhum. Ele é homem de Deus e eu também sou. Ele está pregando o evangelho aqui. Você pode vir com o dinheiro que for, mas eu não tiro o programa dele. E não tirou.
e me chamou depois e disse: olha, vieram aqui, ofereceram, e não é a primeira vez, vem um, vem outro, agora vem um grupo de gente oferecendo dinheiro para lhe tirar do programa de rádio. Eu não tiro não, o senhor está fazendo um trabalho correto aqui, pode confiar em mim. E não tirou, e não tirou, e não tirou. Oposição vai existir para todo mundo, tá certo? Todo mundo, sem exceção, sem exceção. Por que eu vim para Marília? Porque eu fugi do fogo lá? Não. Eu nunca imaginei pisar meus pés aqui novamente. Nunca. Nunca. Algumas pessoas ligavam daqui, me conheciam, diziam: bispo, a gente está aqui, não sei o quê, sofrendo, não sei o quê, passando por isso e aquilo, a gente não sabe para onde vai. Eu falei: eu não tenho um pastor para isso não. Não tenho pastor para abrir igreja aí. Depois de uns meses veio um pastor que saiu de lá também, pediu para trabalhar com a gente. Família dele, da esposa dele, era daqui, aliás, da esposa dele, veio para cá. Eu quero trabalhar com o senhor, tal. Se você quiser trabalhar, você sai daí primeiro. Não tinha saída. Eu falei: obra de Deus não é emprego. Vai sair daí, mas quer acertar aqui? Não, não funciona. Isso aqui é emprego, não. É obra de Deus. Se você quiser sair daí, você sai pela sua decisão. Se Deus direcionar, tudo bem. Aí saiu, começou a fazer reunião na casa. Aí foi juntando pessoas. Um dia eu vim só para fazer uma reunião. Bispo, se eu pudesse vir fazer a reunião, eu vim fazer a reunião. Algumas pessoas aqui lembram disso. E consegui um lugar para ele começar a fazer reuniões e abrir igreja. Eu vim naquele dia fazer a reunião, fiz a reunião, tinha um lugar para acertar. E acertamos, onde era lá na Inconfidência. Mas o fogo caiu em cima dele. Infelizmente ele não aguentou o fogo. Que ele tinha saído da outra, que tinha roubado fogueira santa, que tinha feito isso e aquilo. Ele começou a ficar meio que baqueadão. Bispo, muita perseguição. Você percebe quando a pessoa está enfrentando uma oposição e ela está de pé, ela está firme. Ela pode ficar indignada, como algumas vezes eu ficava, porque você sai de um lugar e saiu porque não quis se contaminar com aquilo. Aí daqui a pouco você está ali, tua esposa, filhos, e vem pessoas e dizem: olha, estão dizendo em tal lugar, estavam mesmo. E o senhor está com 2 amantes lá em tal lugar, que o senhor está com 3 aonde, que o senhor largou a esposa, que o senhor se separou da família. Então, na hora, o fogo quer subir, vamos ser sinceros. A vontade era orar para cair um raio em cima de cada um. Mas eu falava: não é esse o caminho. A ira do homem não produz a justiça de Deus, tudo bem. Mas o pastor não estava aguentando as difamações. Eu falei: então você vem para cá, que aqui o fogo acabou. Foram 6 meses, 5 de fogo aqui, o fogo acabou. E a gente segue. Mas aqui onde eu vou, dizem que eu roubei, Eu falei: você não roubou, você não está com a consciência pura? Tá, então. Até porque se você tivesse roubado, meu amigo, você não estaria nunca aqui do meu lado, porque eu não ia abrir a porta para um ladrão. Mas não aguentou, infelizmente. Falei: então vamos trocar. Foi por isso que eu vim aqui. Se alguém fala assim: por que o senhor vem para cá? Eu vim para cá nessa. E acabei ficando. Não foi eu que escolhi: eu quero ir para Marília. Não escolhi nada, não escolho nada, não posso escolher nada. A minha ideia, a minha cabeça, o meu pensamento era ficar no Rio de Janeiro por muito tempo. E se Deus quisesse expandir a igreja para outros lugares, mas a sede seria no Rio de Janeiro. Ele revirou tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o que tem a ver isso com a gente, bispo? Muita coisa.
Porque não adianta você dizer, Deus colocou uma coisa no meu coração. Amém, graças a Deus. Você tem que saber que você tem que lutar por aquilo. Graças a Deus. Agora, você não pode ficar vivendo como se estivesse num parque de diversão. Deus quer fazer uma coisa na sua vida através da sua vida. Você acha que Ele vai fazer o quê? Você acha que o diabo, os demônios vão fazer o quê? Vão dizer o quê? O diabo e os demônios vão dizer assim, não vamos incomodar essa pessoa não. Vamos deixar que ela consiga tudo que Deus colocou no coração dela na maior tranquilidade, na maior facilidade. Você acha que vai ser assim? Evidentemente que não. Oposição. Você tem que saber lutar contra essa oposição. Você tem que ser firme. Você tem que ser firme. Por que que eu falei, caramba, eu vou ter que ir para Marília? Porque é um bombardeio. E uma coisa é você estar num bombardeio, mas você fala assim, eu estou firme. Que se dane o diabo, que se dane os demônios. Eu não estou nem aí para quem está me perseguindo. Quando eu cheguei aqui na cidade, uma senhora fanática de lá, depois ela se libertou da cegueira, até veio aqui, me respeita muito hoje, mas ela era mãe de uma obreira. Ela me viu botando alguma coisa no carro, que eu vim de carro, aí ela passou por mim, eu acho que eu lembro dessa senhora, eu lembro do rosto, eu consigo, graças a Deus, guardar a fisionomia facilmente. Depois, aí ela me viu, não falou nada e saiu em disparada. No outro dia, qual era a notícia em Marília? O anticristo está aqui. Eu virei anticristo no outro dia. O anticristo chegou, o anticristo está aí, o anticristo, virei anticristo. Só que eu não estava nem me lixando para o diabo e nem para esse pessoal que estava me perseguindo. Eu falei, vai chegar uma hora que eles vão ver, a verdade vai vir. Essa senhora, inclusive, esteve aqui para assistir reunião várias vezes. É amiga no Facebook, sempre fala comigo, ó bispo, Deus abençoe o senhor. Uma coisa é você estar vendo que o diabo está trabalhando para se opor, para te desvirtuar, para se opor ao que Deus colocou no seu coração, mas você está firme, Eu não ficava chorando. Aquela senhora que eu orei tanto, ajudei tanto, aconselhei tanto, agora ela me chama de anticristo. Eu não, eu falava que se dane o diabo e os demônios. Que se dane o diabo e os demônios. E esse pessoal, se eles acham que eu aqui estou endemoniado, caído, anticristo, o problema é deles com Deus. Era assim que eu reagia, é assim que eu reajo. Eu não vou ficar chorando, fiquei ferido. Eu não. Mas eu vi que o pastor estava num bombardeio, mas ele estava caindo. Porque todo dia, você está numa guerra, todo dia o pastor, bispo, muita difamação, muita calúnia, onde eu vou me olham atravessado. Eu dizia para ele, olha, ou você tem fé ou você não tem a fé. Ou você enfrenta esse negócio de frente ou você não enfrenta. Infelizmente, teve que ir para lá, porque não aguentou o bombardeio. Eu não sei se você está enfrentando ou enfrenta alguma oposição ao bombardeio. Você tem que estar firme, porque se você não estiver firme, tampouco você vai conquistar aquilo que Deus tem para você. E depois não adianta dizer, Deus não fez, eu não alcancei, não conquistei. Há uma guerra. Nós não estamos num jardim de infância, nós não estamos num parque de diversão. Há uma guerra contra o diabo e os demônios. Vê aqui na Bíblia, lê o livro de Neemias, vê se você via Neemias pelo canto, estão querendo me matar, estão querendo se opor, estão me difamando. Neemias, em momento algum, mostrou fraqueza. Era um homem firme, era um homem de fibra, espiritualmente falando e de coração. Quando os inimigos diziam não sei o que, ele dizia assim, a boa mão de Deus é que nos dará êxito. Deixa eu orar aqui, deixa eu ler, continuar, versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Ajuntaram-se todos,
não eram os 3 apenas. Os 3 agora já tinham um grupo com eles para tentar atacar Jerusalém e suscitar confusão. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: não saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Está certo? A luta era constante. Então seja um cristão com espiritualidade, mas com visão da guerra espiritual. Deus colocou no meu coração isso, Deus colocou no meu coração aquilo, Deus colocou dentro de mim esses objetivos. Eu vou lutar, Ele quer fazer, mas eu vou enfrentar a luta. Se eu tivesse sido sentimentalista, estão me difamando, saí daquele lugar, trabalhei 18 anos lá, abri mais de 300 igrejas nesses anos aí, me empenhei, agora estão me difamando, dizendo que eu tenho amante, que eu tenho isso e aquilo. Se eu ficasse nesse caminho, a gente não estaria aqui. Não haveria igreja do Novo Nascimento, você pode ter certeza, não haveria nada disso, nós não estaríamos aqui. Eu tive que ser firme. Eu faço, que se dane o diabo, que se dane os demônios. E esse pessoal que está aí me difamando, que Deus faça justiça, tenha misericórdia e dê a eles aquilo que é justo. Se eles forem sinceros, que abra os olhos dele e eles se arrependam. Se eles não forem sinceros, se eles forem corruptos mesmo, e eles gostam da corrupção mesmo, que eles escolham com Deus. Era assim que eu fazia. Eu estou no altar, e essa era a minha oração. Eu não ficava choramingando, não. Então você não tem que ter mágoa contra ninguém, desejar o mal de ninguém, querer que ninguém se destrua, nada disso. Mas você tem que ser firme. Você não pode ficar vivendo uma vida cristã como se estivesse num jardim de infância. Você está lutando contra quem? Contra o Chapolin Colorado? Você está lutando contra o Chapolin Colorado? Você está lutando contra o seu Madruga? Não é nada disso, não tem Chapolin Colorado, não tem seu Madruga na guerra. Você está lutando contra quem? O diabo e os demônios. A luta não é contra a carne e o sangue, contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Pronto, uma guerra contra o diabo e os demônios. E muitas vezes ele vai usar pessoas, o demônio vai usar especialmente as pessoas. Quem pode te influenciar, quem muitas das vezes mais se aproxima de você, quem pode te influenciar mais, quem tem mais acesso a você. Ele pode usar de fora, mas você tem que saber com quem você está lutando. E é assim que funciona. Eu estou lembrando de tudo isso, nenhuma glória para mim, é para Deus, mas eu tenho certeza que se eu ficasse, estão me difamando aí, estão falando isso de mim, disseram que eu não sei o quê, que eu roubei, que eu arrumei amante, que eu tenho 3 amantes, que eu tenho 5 amantes. Se eu ficasse nessa, não havia igreja do Novo Nascimento, pelo menos através da nossa atitude. Deus poderia levantar por outros, não por nós. Ele poderia levantar por outros, não por nós. Não por nós. Vim para Marília. Abrimos a igreja na Inconfidência. Vieram pessoas sinceras. Mas no meio o diabo mandou muita gente. Você não sabe como o diabo mandou muita gente. A gente quer fazer a obra aqui, a gente quer fazer a obra aqui, a gente quer servir aqui, o diabo mandou muita gente. E alguns começaram a tentar dividir a igreja, se impor na igreja, dar opinião na igreja. Você aqui não. A igreja tem uma direção. Essa aqui não é aquelas igrejas que todo mundo manda, todo mundo prega, todo mundo opina. Não, tem uma direção. Igreja primitiva, havia os apóstolos.
Havia uma direção. Igreja primitiva, cheia de amor, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Mas não tinha confusãozinha lá. Aí um queria fofocar, o outro queria ficar no disse-me disse, traz lá, vem cá, e eu digo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe e Deus abençoe. E fomos limpando a área. Aí o diabo enviou alguns pastores que diziam, não, a gente quer servir aí, quer fazer a obra aí, porque aqui não dá. Gente que trabalhou comigo, conhecia o meu caráter e que conviveu comigo. Alguns até que iam na minha casa, seus filhos ficavam lá em casa. Esses foram um dos piores. Aliás, um deles, que era pastor e vereador aqui quando eu cheguei, e que muitas das vezes as filhas deles iam lá para casa, até em outras cidades, ficavam com a gente, tinham o maior respeito com a gente, mas quando eu cheguei aqui ele era vereador e queria se reeleger. E eu não quero que tire nada da reunião que está sendo pregada hoje, nada. Eu estava em Presidente Prudente, ele ia com as filhas para lá e tal, e ficava, maior respeito com a gente. Mas quando eu cheguei aqui, estava perto de uma eleição, ou no ano de eleição, eu cheguei aqui em março, a eleição seria em outubro, e ele queria se reeleger. Aí ele botou na cabeça, o diabo botou na cabeça dele, que eu abrindo a igreja, eu ia correr atrás das ovelhas de lá, dos membros de lá, ia esvaziar, ia diminuir, e ele ia perder voto. O cara foi o pior, esse foi um dos piores. Ele ia de casa em casa dizer para os pastores que eu era o anticristo, com medo de perder voto. Eu falei, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O que ele fez? Trabalhou, o anticristo, chegou na eleição, perdeu. Depois a vida foi lá dentro decaindo, nem sei se está mais lá hoje. Tentou defender os interesses e a instituição sem preservar ninguém. E isso pesa para Deus. Isso pesa. Quando eu vi algum pastor sair de lá e eu estava lá dentro, eu não amaldiçoava, dizia tu está caído, eu não. Eu, no último estado que eu dirigi em Tocantins, durante 3 anos, teve alguns casos de alguns que, bispo, eu quero sair por isso e aquilo, eu quero sair porque, às vezes nem falavam o motivo verdadeiro, dava não bispo, eu não quero fazer obra mais não, e eu dizia, Deus abençoe, cuida da tua salvação. E quantas pessoas aqui, inclusive nessa cidade, foram usadas pelo diabo para se opor e se opor com todas as forças. Eu também dizia, tudo bem. Você acha que eu vou ficar chorando porque alguém está se opondo e sendo usado pelo diabo? Eu não posso chorar. Eu não posso sujar o coração, ter mágoa de ninguém. E não tenho, nunca tive, graças a Deus. Alguns momentozinho, você sabe, vocês já foram difamados? Quem já foi difamado aqui? Difamado. Você foi acusado de ter roubado sem ter roubado. Quem? Levanta a mão. Quem já foi acusado de ter amante sem ter tido amante? Vocês já passaram por isso? Poucos aqui. 1 ou 2. De vez em quando nós somos seres humanos. O fogo queria tomar conta, a raiva. E eu pensava assim, eu vou orar ali, eu vou pedir a Deus para fazer que desça um raio em cima dessa gente, desse pessoal aí. Eu pensava 2 vezes, 3 vezes, e falava, não é o caminho, não posso fazer isso. Eu tenho que fazer diferente, eu tenho que orar. Falar assim, Deus, me abençoa, me abençoa. Essa pessoa está fazendo isso cegamente, mas ela é sincera. Abre os olhos dela. Mas se ela não presta mesmo, ela é corrupta mesmo, faça justiça. Eu também tenho que ser sincero. Essa era a minha oração, tá certo? Então oposição nós vamos ter, nós vamos enfrentar,
Vamos terminar para a gente fazer oração. Neemias 6. Versículo 1. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gésem, Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá, Gésem, mandaram dizer-me: vem. Os inimigos diziam: vem, encontre-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Os inimigos, olhem para mim, por favor. Mandavam um convitezinho, parece que era uma coisa bacana: vem, encontra-se conosco. Eles queriam matar Neemias. Neemias dizia assim: de forma alguma, eu estou fazendo uma obra muito grande, como quem diz, estou concentrado no que Deus quer fazer, no que Deus botou no coração, no que Deus deseja fazer. Eu estou concentrado aqui, eu não posso largar essa obra. Então, duas coisas importantes: concentre-se no que Deus quer fazer, e não fique se deixando levar pela palavrinha de um, palavrinha do outro, criticazinha de um, não sei o que de outro. Não, siga em frente, o que Deus quer. Seja justo com Deus e com as pessoas, mas siga em frente. Eu vim na igreja domingo, orei, busquei, saí daqui em paz, cheguei em casa, o meu marido falou: para que você foi para a igreja? Você pensa que orando por mim vai mudar? Não vai mudar nada. Não, deixa para lá, vai orar, mantenha o coração firme. Agora, se ficar choramingando, dando crédito demais à palavra do diabo, dos demônios, aí fica difícil, porque não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Neemias venceu. Qual é a melhor resposta? Capítulo 6, versículo 15: acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, milagrosamente, pela mão de Deus, pelo poder de Deus, em 52 dias acabaram aquela reconstrução. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que a intervenção do nosso Deus, pela intervenção do nosso Deus, é que fizemos esta obra. Amém? Nenhum orgulho, toda a glória para Deus. Os inimigos viram que com a mão de Deus é que eles alcançaram aquilo. Então, em relação ao diabo, oração e jejum, obediência à palavra de Deus e fé para confrontar o desgraçado. Em relação às pessoas, seja humilde, mas seja firme. O diabo está usando essa ou aquela pessoa para se opor, para me desanimar, para roubar a minha fé. Seja firme. Se você for tipo, como é que é o camarada que corre lá para dentro do barril para chorar, hein? É o Chaves, né? Na historinha do Chaves, não é o Chaves que corre lá dentro não, é o Kiko, né? É o Kiko, sei lá, um dos dois, corre lá dentro do barrilzinho e fica chorando. Se você for um Kiko ou um Chaves na vida, muita coisa você não alcança. Muita coisa você não alcança, porque tem que haver firmeza. Limpou a área aqui com gente que queria nos manter num leve trás, nas noticinhas de lá e de cá. Eu dizia: aqui nós não estamos para isso aqui, o nosso nível é outro. Eu não estou atrás de notícia de lá, nem, foi limpando a área. Mas aí o diabo, as pessoas pedindo igrejas,
Aí vários me ligavam saindo de lá, porque saíram de lá, queriam uma chance para trabalhar, quero trabalhar limpo, quero trabalhar correto, ou porque o senhor é um homem correto e tal, não sei o que. Tá bom. O diabo usou vários, porque eles queriam implantar o que tinha lá, eles queriam implantar aqui. Teve um que veio de São Paulo, ele veio trazendo uma caixa da gráfica, grandona, cheia de bagulho para distribuir para o povo. Tem aqui sabonete de não sei o que, tem não sei o que. Eu falei, meu amigo, aqui não é nada disso. Saí de lá porque não concordo com aquela sujeira, não concordei. Você quer? Aqui não. Ou trabalha com a palavra de Deus, oração, jejum, consagração, espiritualidade, ou então não dá para ficar aqui. Não, mas se não for assim, se não der uma coisinha, o povo não vem. Bom, se o povo não vier, não é problema meu. Eu só tenho que fazer o que Deus quer. Há uma rudinha aqui, um sabonetezinho aqui. Não, aqui não. Deus abençoe. Chegou uma hora que tiramos 19. Fechei 2 igrejas, porque não havia gente confiável. Eu falei, então fecha, prefiro fechar. O Espírito Santo falou, fecha as portas para essa gente. Eu fechei e não abro. Eu não abro. Só se Deus me ordenar para algum caso, se Ele me ordenar. Se Ele não me ordenar, eu vou assim. Há uns meses atrás veio um que era de lá, depois foi para Mundial, que era bispo, que era não sei o que foi quase consagrado a bispo, não sei o que não sei o que lá, e blá blá blá, e tal, estava aqui em Marília, veio para cá e tal, e queria trabalhar aqui. Eu digo, não. Não, mas eu disse, o senhor me dá uma resposta? Eu falei, o máximo que eu vou fazer para não ser injusto com você é orar. Se Deus disser para abrir, eu abro. Se Ele disser para não abrir, eu não abro. Quando o senhor pode me dar uma resposta? Daqui a 3 dias. Deus falou, não abre. Me mandou mensagem pelo WhatsApp, bispo, eu falei, não. Deus falou para não abrir a porta. Eu não vou abrir a porta. Que Deus abençoe. Se você for um homem sincero, Ele vai te honrar. Mas a porta está fechada. Se eu quisesse abrir um montão de igreja com um monte de pilantras, aí eu estaria abrindo. Mas não. Ou tem homens de Deus confiáveis, ou então não tem. Tá certo? Depois da presença de Deus, palavra de Deus é a autoridade máxima na igreja. Presença de Deus, palavra de Deus, autoridade máxima na igreja. Depois o mais importante é o quê? Hein? Fala. Quem sabe? É o pastor. É o homem de Deus. É a pessoa de Deus para conduzir a igreja. O mais importante não é a poltrona, não é o piso, não é se é grande, se é pequeno, se tem teclado, se é ar-condicionado, se é forro. Não. O mais importante é que se tenha servos de Deus confiáveis, comprometidos com Deus. Se não tem isso aí, você pode ter uma igreja linda. Você pode ter uma igreja linda, você pode ter uma igreja confortável, você pode ter uma igreja com fama, você pode ter o que for. Dali, coisa boa não vai sair. Tá certo? Não vai sair. Mesmo que as pessoas venham com sinceridade como ovelhas, mas se não tem um pastor, o pastor tem que guiar, e guiar de acordo com Deus. Amém? Ele não é perfeito, mas ele tem que ter a direção de Deus. Então eu quero orar, não vou estender mais. Eu só quero fazer 2 orações importantes, buscarmos a Deus. Primeiro, se conscientize de que quem não luta por aquilo que Deus colocou no coração, não conquista. E segundo, se conscientize de que você vai enfrentar oposição. O diabo, os demônios não querem que você alcance o que Deus tem para você. E ele poderia trabalhar sozinho, poderia, mas normalmente o desgraçado ele arruma um pessoal
para trabalhar para ele também. Você sabe disso, né? Infelizmente. Ele poderia trabalhar sozinho. O diabo e os demônios poderiam trabalhar sozinhos. Mas sabe que ser humano tem sentimentos, emoções, se deixa levar pelo que ouve. Então o diabo usa pessoas. Ele usa pessoas. Sempre foi assim, sempre será. Ele também usa pessoas. Então você não tem que ser inimigo das pessoas, mas você tem que entender que às vezes as pessoas se fazem inimigas de você, sem que você faça nada contra elas. O que nós fizemos contra essas pessoas? Não fizemos nada. Eu tomei uma decisão minha, eu com Deus, e levei minha família. Quando começou a igreja, as minhas irmãs, 2 irmãs, uns 3 sobrinhos eram obreiros na outra denominação no Rio de Janeiro. Eu não chamei nenhum deles. Eu não disse nunca, e isso é muito bom, eu não disse nunca para eles: sai daí, vem para cá. Nunca. As minhas irmãs já estavam saindo, porque os caras ligavam para lá atrás de dinheiro, ligavam na casa delas, porque via a condição delas. Ah, sim, a senhora pudesse fazer assim, um voto assim, um envelope assim. Eles ligavam. Ela, pedida por telefone, queriam explorar. E eu dizia: esse é bandido, não faça. Esse é bandido, não faça. Enquanto eu estava lá, eu dizia: esse aí é bandido, não faça. Não é assim. Oferta é bíblico, dízimo é bíblico. O pastor pode ensinar e pedir, mas tem que ser de coração, livre, espontânea vontade. Passou disso, já não é Deus. Esse é bandido. Comecei a igreja, não chamei nem minhas irmãs. Nunca, graças a Deus. Nunca liguei e falei: sai daí, vem para cá. Ninguém. Ninguém. E eles sabem disso, e toda a família sabe disso. Ninguém. Ah, vem para cá. Não chamei nem a família. E o fogo caiu do mesmo jeito. Então vamos em frente. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim ou não? É lutar, e lutar consciente que tem e haverá oposição. Haverá oposição. Muitas dessas pessoas, pastores e tal, depois alguns continuam lá cegos, mas têm maior respeito por mim, entenderam que não houve nada daquilo. Outros saíram. Tem gente em vários lugares aí que tem o maior respeito por mim, graças a Deus. Mas se eu ficasse olhando para a oposição, a gente não estaria aqui. Não tinha acontecido nada disso aqui. Então tem que existir firmeza. Amém? Firmeza para enfrentar o diabo, os demônios, e a oposição do diabo. Não vai amaldiçoar ninguém, não vai ficar com ódio de ninguém. Mas também não seja um chapolim colorado. Não seja um Kiko dentro do barrilzinho ou fora do barrilzinho que fica choramingando porque se levantaram contra você. Seja firme. Amém? Deus não está esperando por Kiko ou chapolim colorado. Está esperando cristãos de fé, de firmeza, de coragem, que saibam lutar para que Ele possa abençoá-los. Amém? Fique de pé, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Feche os olhos, por favor. Ó Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo que ouvimos, porque o Senhor é quem coloca os grandes objetivos no coração daqueles que pertencem a Ti. Foi o Senhor quem colocou no coração de Neemias aqueles grandes objetivos. Foi o Senhor quem colocou tudo aquilo no coração dele. Mas ele teve que batalhar meses,
em oração e jejum para que as portas fossem abertas. As portas foram abertas e depois ele teve que enfrentar muita oposição. Homens malignos queriam matá-lo, queriam matar os judeus que faziam a obra. Mas Neemias enfrentou com espiritualidade, oração e firmeza os opositores. E aquilo que o Senhor havia prometido, colocado no coração dele, se cumpriu, aconteceu. Ó meu Deus, abençoe o teu povo que está aqui, dê ao teu povo a consciência de que o Senhor deseja vê-los lutando por aquilo que o Senhor colocou no coração deles. Abençoe este povo para que eles entendam e se conscientizem de que enfrentarão oposição. A nossa guerra é contra o diabo, os demônios, mas eles também usam pessoas, muitas das vezes aquelas que estão mais próximas de nós. Elas são usadas para tentar roubar a fé, desanimar, desvirtuar, mas tem que existir uma firmeza no coração. Neemias não vivia choramingando porque estava enfrentando oposição. Neemias não se deixava levar pelos sentimentos e emoções e nem pelas circunstâncias, mas ele se mantinha firme no coração e lutava até que o Senhor abençoou. Ó, abençoa o teu povo, faça a sua oração, peça o Espírito Santo para lhe dar essa consciência espiritual de que é preciso lutar e que é preciso ter firmeza para enfrentar a oposição do diabo, que muitas das vezes também usa as pessoas para chegarmos nos objetivos que Deus quer que cheguemos, para alcançarmos aquilo que Deus quer que a gente alcance, para conquistarmos aquilo que Ele quer que venhamos conquistar para a sua própria glória, para a sua própria glória, não é para a nossa glória. Neemias alcançou, conquistou as suas vitórias, não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Se estamos aqui, Senhor, estamos aqui, é para a tua glória, não é nossa. Se estamos aqui te buscando neste lugar e fazendo parte desse ministério, não é glória nossa. A tua boa mão é quem nos deu êxito e quem nos dará êxito, Senhor. É a tua boa mão que nos dará êxito. Ó meu Deus, abençoa, venha, Senhor, e levanta aqueles que estavam caídos, aqueles que estavam acomodados, prostrados, que já não lutavam mais como deveriam lutar. Venha, Espírito Santo, e levanta esta pessoa que tem sofrido oposição, mas que estava se deixando levar pela oposição. Coloca nela um espírito de firmeza, de coragem, de ousadia, para que não se deixe levar pelo diabo e nem pelas pessoas que o diabo usam, mas que haja firmeza, que haja fé, que haja perseverança, que haja obediência. Fale com Deus, peça a Deus para lhe encher de coragem,
Peça a Deus para lhe dar firmeza de espírito e de coração, para que você seja firme e caminhe na direção dos objetivos de Deus, e não permita que o diabo prevaleça, mas que a sua vida seja abençoada. Nós te glorificamos, Senhor, que haja fé para perseverar até o fim, Senhor, para caminhar e lutar até o fim. Ó, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. E que haja vitórias, assim como Neemias, no final de tudo houve vitórias, que haja vitórias também para aqueles que creem em Ti e têm buscado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o sentimento mais lindo. Viver é mais que sonhar, é preciso amar e aprender a confiar. Feche os olhos e cante. Lutar é perseverar. Lutar é perseverar pelo seu ideal, sentindo a esperança de um novo amanhã, anunciar a salvação. A salvação. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare a sede, só derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre no final, tem sempre no final uma vitória. Jamais declare a sede, sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Adore a Deus de todo o coração.